Paz do Senhor, irmãos. Hoje vamos falar sobre Judas Iscariote, um dos discípulos, um dos 12, escolhido pelo próprio Jesus Cristo. E eu quero falar sobre o porquê Jesus escolheu a Judas para ser um dos 12, mas só no fim desse áudio. Vamos falar agora algumas características que Judas ele tinha e o momento em que ele foi possuído pelo próprio demônio. Algumas pessoas elas vão tentar transformar Judas em um herói ao decorrer da história, ao afirmar que ele vendeu Jesus de uma forma deliberada, né? E isto é a fim de que se cumprisse as profecias conforme Isaías vai dizer e se cumpriu, Jeremias vai dizer. E, no entanto, o próprio Jesus ele vai dizer e também deixar bem claro que Judas ele não era um herói de ninguém. Ele era o próprio diabo. E como é que eu consigo provar isso para vocês? No livro de João 6, versículo 70, Jesus vai dizer que não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Em João 13, 27, quando Jesus ele está com os discípulos e ele vai lavar os pés de cada um e começa a haver alguns questionamentos, o primeiro de Pedro dizendo que não deixaria lavar os seus pés, e Jesus vai dizer que se ele não deixasse, ele não teria parte com ele nos reinos dos céus. E Jesus ele também vai dizer para alguns, ou para todos na verdade, né, ali, que um deles iriam o trair. E novamente começa a surgir mais questionamentos. Quem era o traidor? E Jesus vai dizer que aquele a quem ele desse um pão, este era o traidor. E neste momento, a Bíblia vai dizer que entrou Satanás na vida de Judas. O porquê? Porque o olhar de Jesus para Judas, Jesus percebeu que Judas ele não estava, as palavras de Jesus não estavam mais fazendo efeito nele. Jesus percebeu que ele literalmente se entregou ao que ele queria fazer realmente, que era maligno. Tanto que Jesus ele vai dizer: Judas, o que você tiver para fazer, faça depressa. Porque Jesus ele percebeu a vontade e ele deixa aquele a quem ele escolheu ser ou decidir se entregar para aquilo que o coração dele almejava. Irmãos, Judas ele foi um grande homem no início do ministério. Ele tinha umas funções de finanças. Como assim finanças? Ele cuidava das finanças do grupo, dos 12, e até que criou em Judas um certo amor pelo dinheiro e provavelmente um desejo ao mesmo tempo que é egoísta entre os 12
de se tornar um líder em um reino terreno. E quando na verdade seu coração estava somente se afastando de Jesus Cristo. E o tempo vai passando, o tempo vai dizendo quem Judas é, até que o momento ele vai entregar Jesus Cristo aos soldados, sacerdotes e aos anciões. E quando ele vai entregar Jesus, ele aparenta arrependido logo em seguida, mas o seu arrependimento não foi tão sincero pelo fato de a verdade não fazer mais parte do seu coração, e sim somente a mentira. Satanás realmente possuiu Judas. E quando Judas ele entrega a Jesus, ele vai se arrepender pelo esse ato dele, e ele vai tentar devolver as moedas que vendeu Jesus. E o interessante que eu acho é que ele vai dizer: eu pequei. E quando ele vai dizer eu pequei, aquelas moedas que ele levou até os soldados, ele vai jogar no templo. E a Bíblia vai dizer que ele foi se enforcar. Essa é uma das partes que eu acho muito interessante também, pelo fato de se cumprir a profecia que Jeremias e Zacarias vai dizer sobre um certo nome chamado Campo de Sangue. Como assim? Quando Judas ele joga as moedas que ele levou até os soldados ao templo, os soldados eles fazem uma reunião com o conselho e foram comprar um campo do oleiro. E este campo ele foi designado para sepultar todos os estrangeiros mortos. E Judas ele ficou tão deprimido com o ato que ele fez, que ele se enforcou neste campo que foi comprado com as mesmas moedas que ele vendeu Jesus. Atos capítulo 1, versículo 18, diz que: ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitou-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Diz os historiadores que não só Judas se enforcou, mas suas vísceras se espalharam naquele campo. E é interessante. Sabe por quê, irmãos? Eu acredito que você está ouvindo esse áudio vai entender o mistério de Deus aqui. Existem dois tipos de pessoa. Aquelas que investem para um grande propósito e uma grande obra que há de se realizar em sua vida. E existe um segundo investimento. Um investimento para a própria morte. E vendo Judas vendendo Jesus por 30 moedas e morrendo em um campo que foi comprado pelas próprias moedas que foram entregues aos soldados para vender Jesus, eu vejo um investimento de morte. É verdade, sim, que a lei da semeadura, ela existe. Pedro ele bateu no peito dizendo:
Senhor, eu estou contigo até o final. Ele plantou e no final ele colheu o que ele plantou. Mas olhando para Judas e Jesus, eu venho entender algo muito interessante. Sabe o que eu venho entender? É que a morte de Cristo, ela comprou a redenção do mundo. Mas aqui a morte de Judas, ela comprou um cemitério para forasteiros. Porque o campo que foi comprado era para sepultar forasteiros. Eu sei que você vai entender isso. Judas, ele morreu com alguém que ele não conhecia. Ele não conhecia o pai da mentira. Irmão, Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Sabe por que Judas, ele se enforcou, ele se suicidou? Porque Satanás, ele é homicida. A missão dele é matar, é roubar e destruir. A oportunidade que ele teve de entrar em Judas, ele aproveitou. Então, aqui Judas, ele é um exemplo de pessoa a qual não devemos ser. Jesus, ele diz assim: melhor seria não ter nascido aquele que me trair. Só que Judas, ele não... A palavra de Jesus não entrava mais no seu coração. E é um problema aí. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e ela não entra mais no nosso coração. E agora, irmão, se prepare. Eu me perguntei, e é o tema desse vídeo, o porquê Jesus escolheu a Judas. Eu orando ao Senhor, eu perguntando a Jesus, Jesus, por que o Senhor escolheu a Judas? Sabe o que ele me respondeu, irmãos? Jesus me respondeu assim: eu escolhi a Judas pelo mesmo motivo que eu te escolhi. Oh, glória! O problema é que Judas, ele desperdiçou a oportunidade que eu o dei. E nessa geração, irmãos, em que vivemos, com Jesus havia um Judas e o traiu. Mas essa geração existe muito mais Judas. E tem gente que se espanta com o que Judas fez com Jesus. Mas quantas das vezes no nosso cotidiano nós traímos a Jesus? Nós somos uma noiva imperfeita. E nós queremos criticar Judas, falar das moedas, mas não olhamos para nós mesmos e não entendemos que precisamos melhorar. Jesus falou: ai daquele que me trair. E este tempo em que vivemos, existe muitos Judas, a qual eles criticam as atitudes de Maria, porque quando Maria, ela derramava aquele unguento aos pés de Jesus, Judas, ele olhou aquela atitude e disse: Jesus, ela está desperdiçando algo precioso, quando na verdade era o próprio Judas que estava desperdiçando a oportunidade que Deus estava dando para ele. Irmãos, eu quero dizer para você, não seja igual Judas. Não desperdices as oportunidades que o Senhor Jesus te dá. Não desperdice as oportunidades que Jesus te dá. Ele te escolheu em meio a uma geração que existe muito mais Judas do que já existiu. E ele te deu uma oportunidade. Ele deu uma oportunidade a Acabe e ele não aproveitou. Ele deu uma oportunidade para Jezabel e ela não aproveitou. Ele deu uma oportunidade para Judas e ele não aguentou o peso das suas atitudes e dos seus investimentos. Então eu quero que você entenda que Deus, ou Jesus Cristo de Nazaré, ele não errou em ter escolhido Judas. Foi Judas que errou nas suas escolhas. Amém? Em nome de Jesus, muito obrigado por ouvir essa palavra de Deus e que você continue sempre próspero na vida, no cotidiano, e que Deus possa abençoar nós a cada dia mais. Amém, irmãos? Fiquem com Deus e Deus abençoe.